Olá a todos, meu nome é Arthur Fialho. Estou trazendo essa série de vídeos aqui para dentro do canal agora, que é a introdução à blockchain, para explicar para vocês de uma maneira fácil e visual como a rede blockchain funciona, como funciona ali por baixo do capô. Vou começar explicando para vocês como chegamos até aqui, né? A evolução da internet. Para isso, eu vou fazer uma breve apresentação do que é a Web3. Vocês vão ver eu falando alguns termos em inglês, porém, eu poderia traduzir esses termos para português, mas se eu traduzir esses termos, quando vocês entrarem em algum site, em algum blog, forem ler algum artigo, todos esses termos vão estar em inglês. Então vai ficar uma coisa estranha. Então os termos que precisam ficar em inglês, eles ficarão em inglês para ficar de melhor entendimento para vocês. Quando eu for falar da parte de blockchain, eu vou usar o site do Anders e vou mostrar para vocês também o canal do YouTube dele. Lá vocês entram no canal dele, inscrevam no canal dele, curtam o vídeo dele, porque é uma referência que eu vou trazer aqui para esse vídeo. E todos os créditos dessa parte de blockchain são para o Anderson, que é o criador do vídeo original e do site que eu vou trazer aqui para vocês. Então, bora lá para o conteúdo. Aqui trazendo para vocês um pouco da história da internet, vou começar falando da primeira fase da internet, a Web 1. Nela, o conteúdo era centralizado, você tinha páginas estáticas. O que significa isso? Você tinha grandes portais de notícia, grandes empresas que tinham servidores próprios que compartilhavam conteúdo. E nós, como usuários, apenas conseguíamos entrar no site dessas grandes empresas e ler aquele conteúdo que estava lá disponível para a gente. A gente não tinha nenhuma interação com aquela página, apenas leitura mesmo. A partir dos anos 2000, o início ali de 2000, 2005, foi criado a Web 2. O que é a Web 2? Ela também tem conteúdo centralizado, porém agora você tem a interatividade e colaboração. Você, além de poder ler aquele conteúdo que está disponível lá na internet, você também pode interagir com ele, tanto fazendo uma postagem, agregando um conteúdo, quanto interagindo com as publicações que já estão feitas em páginas, em redes sociais, em blogs. Essa é a famosa Web 2 que a gente utiliza até hoje. Vindo para a parte da Web 3, que é essa mudança que está tendo aí na internet, que vai demorar ainda um pouco para todos os serviços migrarem para a Web3, porém já está vindo com um crescimento muito grande aí nos últimos anos. Nessa parte da Web3, elimina o centralizador, que no caso era o servidor. A gente tem conteúdo descentralizado, uma maior segurança, rastreabilidade e propriedade de dados. Como funciona na Web3? Nós temos computadores conversando com outros computadores, isso ao redor de todo o mundo. Esses computadores, eles guardam os dados e fazem a verificação deles, um conversando com o outro e tendo a prova de consenso, que precisa ter uma democracia desses dados para que eles sejam válidos. Eu vou explicar mais para frente isso para vocês. Entendido como chegamos até aqui, vamos falar sobre blockchain. Então, aqui como eu falei para vocês, esse é o site do Anders. Para quem puder dar uma força, vai lá, inscreve no canal dele, deixa uma curtida no vídeo original também. E quem já tem o conhecimento da língua inglesa e quiser assistir o vídeo original, pode ir lá. Quem quiser dar uma força aqui para o canal, assistir aqui o conteúdo em português e depois ir lá assistir o vídeo dele também em inglês, pode ir lá, fiquem à vontade. Bom, para começar a explicar a blockchain, nós precisamos primeiro falar do SHA-256, que é um modelo de criptografia. Vocês podem ver que temos aqui uma caixa de dados e qualquer coisa que eu escrever dentro dessa caixa de dados se tornará um hash. E esse hash é a impressão digital do dado que está aqui dentro dessa caixa. Por exemplo, caso eu digite aqui Arthur, vocês vão ver que esse hash começa com BFA e termina aqui com C7B6B. Porém, se eu alterar qualquer letra nessa caixa de dados, vocês vão ver que o hash aqui embaixo ele muda completamente. Se eu voltar, como meu nome
completo, ele volta para o mesmo hash de antes, BFA, como vocês podem conferir aqui embaixo. Porém, se eu alterar qualquer dado, mesmo que seja isso apenas uma letra maiúscula, vocês vão ver que também o dado se altera completamente. Com isso, você pode digitar o maior texto que você quiser aqui, você pode digitar um livro aqui dentro. Vocês vão perceber que o hash sempre irá mudar, dependendo do dado que está aqui, mas ele nunca alterará de tamanho. Será sempre 64 caracteres esse hash. Então, ele pega toda a informação que está contida dentro do banco de dados e transforma em um único hash criptografado, dependendo do conteúdo que está aqui dentro. Entendido isso, como que funciona a criptografia de dados via SHA-256, nós podemos passar para a parte de como funciona um bloco. Aqui nessa parte você vê que parece bastante com o exemplo anterior, quando nós falamos de hash. Porém, aqui agora nós temos o número do bloco e um nonce. Vocês vão entender o que esse nonce significa daqui a pouco. Um detalhe importante que vocês podem perceber aqui agora também, que a gente tem o hash começando com 4 números zeros. Isso é o algoritmo que foi decidido para fazer a validação desse bloco. Agora vamos tentar digitar um oi aqui nessa caixa de dados. Então nós estamos alterando o dado que estava dentro desse bloco. Nós vemos que o hash agora mudou completamente e o fundo do bloco se tornou vermelho. Ele estava na cor verde, agora ele passou a se tornar numa cor vermelha. Aqui para a gente entender visualmente que o bloco está invalidado. E como que a gente poderia fazer para validar esse bloco com este novo dado aqui dentro? Para isso nós temos o nonce. Aqui no nonce a gente pode começar a tentar a digitar números aleatórios ou em sequência, até encontrar ali embaixo um hash que começará com 4 números zeros, que é o algoritmo verificador desse bloco, no caso. Então a gente pode ficar aqui até amanhã tentando digitar um número aqui e poderíamos encontrar ou não o validador desse bloco. Porém, para nos ajudar, nós temos um botão aqui embaixo, que se chama minerar. Clicando nele, ele vai fazer todas as tentativas de números até encontrar um número válido. Esse número 6363, junto com o dado que está contido dentro desse bloco, forma um hash criptografado válido, com os 4 zeros iniciais. Porém, eu alterando qualquer coisa aqui dentro, ele novamente se torna inválido, necessitando que novamente seja minerado, até encontrar um nonce válido novamente. Aqui vocês podem ver que ele encontrou agora o número 49.338 para validar esse bloco. Agora, entendido essa parte, vamos ver como funciona isso com mais blocos. Aqui a gente consegue ver o bloco anterior, do exemplo anterior, porém agora ele está ligado com mais 4 blocos posteriores, totalizando 5 blocos nesse exemplo. Aqui nós temos um campo de dado a mais. Nós temos agora o hash prévio. O que seria esse hash prévio? Você pode ver aqui que esse hash com inicial de 4 zeros, A é 8, é o mesmo hash validador do bloco 4, que é o bloco anterior ao bloco 5. Então, todos os blocos em cadeia, ele leva o hash do bloco anterior consigo. Então, você pode ver aqui o prévio do bloco 4 é o B901, que é o mesmo do bloco 3. Agora, o que vocês acham que acontece se nós alterarmos o dado do bloco 5, como fizemos no exemplo anterior? Esse bloco se torna inválido. A gente pode consertar isso voltando ao dado que já estava minerado dentro do bloco. No caso, seria um bloco vazio aqui. Porém, se a gente alterar o dado do bloco 4, veja o que acontece. O bloco 4 fica invalidado e o bloco 5 também fica invalidado. Então, para consertar isso novamente, nós voltamos aos dados originais do bloco. Agora, se alterarmos o bloco 5 novamente e clicarmos em minerar, você vê que nós podemos validar esse bloco novamente. Demorando aqui um pouquinho, provavelmente vamos ter um número alto de mineração.
Exatamente, 256.331 tentativas ele fez até encontrar um validador para esse bloco. Mas, e agora se a gente voltar um pouco mais e alterar um dado aqui no bloco 3? Você vai ver que todos os blocos à frente foram invalidados. E para fazer com que eles fiquem válidos de novo, precisamos minerar cada um deles novamente. Vamos fazer isso. Ok, 122.000. Vamos validar o bloco 4 novamente. Ok. E agora o bloco 5 novamente. Certo. Entendido isso, vocês percebem que quanto mais longe nós voltarmos na cadeia de bloco, mais difícil fica para fazer uma alteração e ter que reminerar todos esses blocos posteriores. Entendido isso, vamos para a próxima parte, que é de cadeia distribuída. Vemos aqui que temos o mesmo esquema de blocos do exemplo anterior, porém, agora nós possuímos 3 cópias exatamente idênticas dessa cadeia de blocos. Temos aqui o validador A, o validador B e o validador C. Todos eles com os mesmos blocos idênticos. Se a gente puxar aqui para o final e for analisar o hash do último bloco, que é o bloco 5, o bloco atual, nós podemos ver que ele se inicia com 4E, desculpa, ele se inicia com E4B9. No validador A, no validador B também é 4B9, exatamente o mesmo, e no validador C também é 4B9. Então todos os blocos estão com exatamente o mesmo hash. Porém, se a gente vier aqui no validador B e alterar o conteúdo dele, nós estamos invalidando esse bloco. Podemos vir e minerar esse bloco? Sim, podemos. Vamos esperar ele ficar válido. Minerando. Ok, foi. Demorou um pouco, mas achou o hash validado. Agora, nós podemos comparar esses hashes novamente. Você pode ver que no validador B, os 4 dígitos iniciais do hash criptografado são 471D. Porém, quando vamos olhar no validador A, nós temos o antigo E4B9. Então, vamos fazer a conferência no validador C. Também temos o E4B9. O que isso significa? Que foi conseguido alterar os dados do bloco 5 do validador B. Porém, os dados do validador A e do validador C continuam os mesmos, os dados originais sem alteração. Então, quando esses 3 validadores conversarem, eles vão ver que a maioria tem os dados originais. Que no caso aqui, com 3 validadores, nós temos o validador A e o validador C em vantagem. Eles têm a prova de consenso, a dominância para falar que os dados deles são válidos. Então, nesse caso, os dados do bloco 5 do validador B seriam invalidados. Então, a cadeia de blocos continuaria mantendo os dados do validador A e do validador C. Os dados do validador B seriam invalidados nessa cadeia. Agora, para dar sequência para vocês, vamos pegar uma representação aqui dos blocos com transações dentro delas. Aqui a gente pode ver diversas transações dentro de um bloco e segue o mesmo exemplo da cadeia distribuída anterior. Nós temos os dados com o hash criptografado e o hash posterior carrega o hash do bloco anterior. Nós temos aqui blocos com menos transações, com mais transações e também poderíamos ter blocos vazios aqui no meio de toda essa cadeia. Da mesma maneira que se nós alterarmos qualquer dado dentro de qualquer bloco dessa blockchain, nós invalidamos todo o bloco e a sequência de blocos dele. Então, por isso nós temos uma rede
imutável, segura, em que nós podemos fazer a conferência dos dados de uma maneira transparente. Como vocês podem perceber, aqui a gente tem os exemplos das transações dentro de um bloco, mas nós não temos acesso ao saldo da carteira da pessoa para confirmar quanto dinheiro ela tinha antes de fazer a transação. Como que a gente consegue ter esse acesso e saber que a Darcy realmente tinha aqui, vamos chamar de R$ 25, para enviar para o Bingley? Para isso, a gente precisa entender da Coinbase. Para falar da Coinbase, vamos dar o exemplo aqui que nós criamos uma moeda base, vamos novamente chamá-la de real, de R$ 100 e enviamos para o Anders. Então, essa daqui é a Coinbase da nossa moeda. É a transação inicial da nossa moeda. Nesse bloco inicial, não houveram nenhuma transações, apenas a transação da criação dessa moeda base enviada para o Anders. No bloco seguinte, você pode ver que apenas o Anders fez transações, porque só ele tem dinheiro ainda nessa blockchain. Então, o Anders enviou R$ 10 para a Sofia, R$ 20 para o Lucas, R$ 15 para a Emily e R$ 15 para a Madison. Porém, você também pode ver que esse valor não pode ultrapassar os R$ 100. O Anders só pode gastar até o limite máximo de R$ 100, que é o que ele recebeu no bloco anterior. Ou seja, o Anders não consegue criar dinheiro do nada. Ele precisa ter recebido esse dinheiro de algum lugar. Agora, vamos dar um exemplo no bloco número 5. Como a gente pode saber que o Jackson tinha R$ 2 para enviar para o Alexander? A gente dá uma olhada no bloco anterior e a gente consegue ver que a Sofia enviou R$ 8 para o Jackson. Como a gente consegue puxar esses dados do bloco anterior? Graças ao hash do bloco anterior, que fica vinculado ao bloco atual. Então, com esse hash criptografado, nós conseguimos ter acesso a todos os dados do bloco anterior. Com isso, a gente consegue verificar toda a cadeia de transações e saber se o Jackson, nesse exemplo, tinha o saldo que era necessário para enviar para Alexander. Então, graças a essa conferência de blocos e a todos os validadores da rede, a gente consegue ter uma rede segura, imutável e quase impossível de ser hackeada. Por isso, a blockchain tem ganhado tanta força e diversos protocolos, diversas empresas estão migrando para blockchain. Então, espero que tenha ajudado vocês a clarear um pouco de como funciona as transações, os blocos, como funciona tudo por dentro da blockchain. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar o comentário aí embaixo. Todos os links relevantes para esse vídeo estarão na descrição do vídeo. Acessem nossa comunidade no Discord. Qualquer coisa pode me chamar lá por dentro. A gente conversa, esclarece suas dúvidas. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe aí o seu like se for relevante para você, se clareou suas dúvidas. E até o próximo vídeo dessa série.